Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o Bolsonaro, no depoimento dele no Supremo Tribunal Federal, os bolsonaristas, por todo aquele arrego que ele teve com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive naquelas firulas de pedir desculpa do que ele falou para o ministro Alexandre de Moraes, quase 68% dos bolsonaristas estão dizendo que o Bolsonaro é um covarde, porque pediu desculpa do que ele fez para o ministro Alexandre de Moraes. Olha bem, isso os bolsonaristas, hein? Diz que no depoimento dele, o Bolsonaro foi muito covarde, inclusive por ter pedido desculpa de tudo aquilo que ele falou nos comícios, na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro. Os bolsonaristas estão metendo o pau no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um covarde, realmente. Nisso, esses bolsonaristas têm razão. Ele é um covarde. Só pela atitude dele no Supremo Tribunal Federal, a gente vê que ele é um medroso, covarde. É isso que o Bolsonaro é, um covarde. Agora, isso são os que os bolsonaristas estão falando, inclusive em pesquisa já feita. Inclusive essas pesquisas já estão nas redes sociais. Mas hoje eu vou falar de uma matéria a respeito, sabe de quem? De uma outra bolsonarista, que a situação dela está, assim, horrorosa. Porque o que acontece? O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, ele encaminhou para análise da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados a determinação de perda de mandato da deputada bolsonarista que fugiu do Brasil, Carla Zambelli, porque ela já está condenada a 10 anos de cadeia, inclusive de reclusão. E essa condenação, inclusive, foi pelaquela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. E a CCJ, a principal comissão da Câmara dos Deputados, é sempre a primeira responsável para analisar a perda de mandato de parlamentares. Inclusive vai ser agora da Carla Zambelli, que terá um prazo, inclusive, de 5 dias para fazer a sua defesa. Agora, a CCJ deve concluir a análise da perda de mandato, da cassação do mandato da Carla Zambelli, rapidinho. Agora, seja qual for o parecer da análise da Comissão de Justiça, ela vai para plenário da Câmara. E isso foi o Hugo Mota, presidente da Câmara, que falou. Porque sabe o que aconteceu? O Hugo Mota ficou com medo dos parlamentares bolsonaristas pela atitude que ele tinha tomado, que ele falou que não iria tomar nenhuma atitude, porque já o Supremo Tribunal Federal
já tinha condenado a Carla Zambelli a 10 anos de cadeia e também a perda do mandato. E seria automática a ordem judicial. Isso ele colocou. E agora, com a pressão dos bolsonaristas, ele voltou atrás. Agora, ele diz que não foi por causa a pressão dos bolsonaristas, mas teve a pressão, inclusive, daquele deputado que está envolvido nos atos de 8 de janeiro. Ele só, por enquanto, ele não foi denunciado. Mas, inclusive, tem até uma gravação dele no dia 8 de janeiro, lá na Praça dos Três Poderes, na porta que arrancaram do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o Hugo Mota diz que não foi por causa da pressão dos bolsonaristas. Foi porque ele foi precipitado nas conclusões e por isso que ele tinha comentado, mas não é nada daquilo, que ele vai deixar, inclusive, o mandato da Carla Zambelli ser votado em plenário, mesmo ela já sendo condenada, porque ela já está condenada. E tem outro porém, já está tudo, já não tem mais jeito que dê jeito, não tem nem direito a recurso nenhum. E a Carla Zambelli continua fugida lá, diz agora que ela está na Itália. Agora, o Hugo Mota, inclusive, diz que teve uma confusão e uma precipitação da parte dele na avaliação que ele tinha recebido do Supremo Tribunal Federal a respeito da condenação da Carla Zambelli. Agora, a Câmara dos Deputados também informou, nesta quinta-feira, o bloqueio do salário e as verbas parlamentares da Carla Zambelli. E a confirmação consta, inclusive, no Diário Oficial, assinada pelo deputado presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicano da Paraíba. E tem outra. Aí ele enviou ao Supremo Tribunal Federal. Agora, a suspensão dos recursos da Carla Zambelli faz parte de uma série de medidas imposta pelo Supremo Tribunal Federal contra a deputada. Inclusive após a fuga que ela teve do Brasil. Porque ela é muito burra. Se eu já vi uma pessoa burra, lógico, bolsonarista, por natureza é burro. Porque se não fosse burro, não seria bolsonarista. Eles puxaram pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro também é uma topeira. Tanto é uma topeira que no depoimento dele, no Supremo Tribunal Federal, ele arregou para o ministro Alexandre de Moraes. E a Carla Zambelli é outra topeira. E ela continua, inclusive, fugida, diz que agora está na Itália. Aí ela deu uma declaração,
porque o ministro Alexandre de Moraes cassou todas as redes sociais da Carla Zambelli. Aí o que acontece? A mãe dela abriu uma nova página e aí o que acontece? A Carla Zambelli vai lá e fala novamente, inclusive que estava com uma nova conta, mas é de uma burrice. Essa mulher é de uma burrice que não tem tamanho. Bom, é por isso que ela é uma bolsonarista, né? Por isso que ela é uma bolsonarista. Agora, o pedido de extradição dela está em andamento. Agora, ela também foi inclusa na difusão vermelha da Interpol. Quer dizer, ela está ferradíssima e continua cometendo as mesmas bobagens. E entre as medidas que o Supremo Tribunal Federal colocou para Carla Zambelli, também consta a perda de mandato. E nesse caso, porém, o presidente da Câmara, como eu já tinha dito, optou, inclusive, ele deu uma sobrevida para Carla Zambelli. E aí colocou na Comissão de Constituição de Justiça, CCJ, para analisar o caso da Carla Zambelli, que vai, inclusive, para plenário para ser votado a cassação do mandato da Carla Zambelli, que, inclusive, foi oficializado nessa quinta-feira no Diário Oficial da Câmara dos Deputados. E isso também nota, sabe o quê? O medo, o recuo do Hugo Mota. Exatamente. O Mota, que é presidente da Câmara, ficou meio amedrontado com a pressão que ele teve dos deputados bolsonaristas e não cumpriu aquilo que ele falou, e ele falou que ele falou aquilo porque foi um ato assim indelicado dele. E ele vai seguir todos os trâmites legal, que inclusive a cassação de mandato da Carla Zambelli vai para plenário depois que passar pela Comissão de Justiça, CCJ. Aí vai ser votado, e pode ser votado, inclusive, no mesmo dia, no plenário. E a Carla Zambelli, como todo bolsonarista, nós temos que dar o prêmio para ela, a mais burra do ano. Porque esse pessoal é muito burro. É que nem o Bolsonaro. Vai ser topeira assim lá adiante. Covardão Bolsonaro é o que está dizendo os bolsonaristas. Diz que ele foi covarde em pedir arrego para o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele era todo valentão, organizou, inclusive, aquele tal de punhal verde e amarelo para matar o ministro Alexandre de Moraes. E agora ele pediu arrego para o ministro Alexandre de Moraes. Mas bolsonarista, no geral, é covarde mesmo. É como o Bolsonaro, como a Carla Zambelli e muitos outros. Como o Chupetinha, que só faz bobagem. Agora, nas próximas eleições, o povo, a população, tem que ter um pouquinho de vergonha na cara e não eleger essa extrema-direita reacionária, entendeu? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia, inclusive o Bolsonaro
organizou para isso, para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que tem um porém. A ditadura militar nós não queremos. Por que nós não queremos? Nós não queremos a ditadura militar porque nós já tivemos ditadura militar. E a ditadura militar, nós sabemos o que é. Sabe por quê? Porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Certo? Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar o golpe na nossa democracia. E tem outro porém, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.